saga Skywalker vai chegar ao fim, gente. A criação aí de George Lucas lá de 77 com a trilogia original, né? Que depois continuou lá em 99 com os prequels. E finalmente chegou aqui em 2015 com o Despertar da Força e os Últimos Jedi. A gente vai chegar em Star Wars, a Ascensão Skywalker. A gente tem muitas perguntas aí ainda a serem respondidas, o que, assim, te deixa meio nervoso, porque, caramba, só um filme, como é que a gente vai responder todas essas perguntas? Quem são os Cavaleiros de Ren? Pra que serviu o Snoke? Afinal, quem é a Rey, né? Essa pergunta que ainda continua aí, mesmo que a gente tenha descoberto aí os Últimos Jedi, essa é uma pergunta que fica. E eu tenho aqui uma teoria pra apresentar pra vocês, que eu acho que é bem interessante, hein? Meu Deus. Somente, meu Deus, que coisa mais assustadora. A gente já sabe que essa figura, o Imperador Palpatine, meu Deus, olha isso. Parece até que ele tá aqui me abraçando, que horror. Ele está de volta aí no episódio 9. E a gente pode assumir que a presença dele vai ser muito importante aí pro desenrolar da história. Na verdade, pra conclusão dessa história, né? Qual é o envolvimento dele, afinal? Porque a gente sabe que o Palpatine, ele está presente desde o primeiro episódio, né? Cronologicamente falando, ele está presente desde sempre. Então faz bastante sentido que ele volte aqui no episódio 9. Vamos começar aqui com Anakin Skywalker, o escolhido, né? O que foi criado aí para trazer o equilíbrio, a força, esse garotinho aqui, esse molequinho que ia trazer tanta destruição pra galáxia, né? A gente nem sabia disso. Tem duas possibilidades aí pra criação dele, né? Que ambas são aceitas, é uma coisa meio ambígua aí. O que o próprio George Lucas, ele gosta disso, mantém dessa forma, que é justamente dele ter sido criado pela força, meio que como uma situação de Espírito Santo aí, Maria, que a Shmi Skywalker simplesmente teve ele. E também existe a possibilidade de que ele foi criado pela uma magia, entre aspas, não, né? A manipulação dos midi-chlorians através dos Sith. A gente pode supor que foi o Darth Plagueis ou o Sidious, o próprio Palpatine, né? Indo para a primeira possibilidade aí, vamos apresentar aqui o Qui-Gon Jinn, né? Mestre Jedi aí, que treinava o Obi-Wan Kenobi no episódio 1. E assim, ele foi para esse planeta que é Tatooine, né? E encontrou o Anakin, o pivetinho, né? E basicamente ele fica intrigado porque, interessante aí, essa contagem de midi-chlorians está muito alta, o que é isso? Aí ele vai questionar isso para a própria Shmi Skywalker, né? Que é basicamente essa pergunta que ele faz aqui. Então, peraí, essa frase aqui eu tenho que me abaixar para vocês poderem ver. A força é estranhamente forte nele. Quem foi o pai dele? Ele questiona isso pra Shmi Skywalker, né? Shmi Skywalker, que é a mãe aí do Anakin que a gente vê no episódio 1. Essa frase aqui, isso é o que ela responde pro Qui-Gon Jinn. Já me desculpa aí pelo meu português coloquial, que talvez esteja um pouquinho errado assim, mas o que ela fala é o seguinte: ele não tem pai. Eu gerei ele, eu trouxe ele à vida, eu o eduquei. Eu não consigo explicar o que aconteceu. Basicamente é isso. Ela basicamente diz que ele surgiu, o Anakin surgiu, e é isso. A segunda possibilidade aí é que o Anakin, na verdade, foi criado por influência aí do Sith. A gente pode considerar se foi o Darth Plagueis, se foi o Darth Sidious, que é o Palpatine, né? Mas eu vou ficar aqui com o Palpatine, então vamos ficar com essa possibilidade. Então, o George Lucas, ele já deixou assim no ar, como eu falei, essa ambiguidade. Depois da Vingança do Sith, que foi o último dos prequels que saiu, ele falou basicamente, ó, é uma possibilidade. Você pode escolher o que você quer acreditar. Então é isso, existem essas duas possibilidades para a criação do Anakin. Mas por que eu tô falando sobre isso tudo? Bom, se a gente voltar para essa pergunta aí de quem é a Rey, e a gente voltar também para os Últimos Jedi, em que supostamente essa resposta foi dada, né? Muitas pessoas ficaram até chateadas com isso, porque meio que esperavam demais em relação à origem da Rey e não conseguiram nada, né? O que acontece é que eles estão lá depois daquela luta maravilhosa na Sala do Trono, e quando o Kylo Ren vai chamar a Rey pra se juntar a ele, meio que ele dá um jeito do Kylo Ren de chamar as pessoas, né? Parece até que ele tá elogiando. Ele basicamente diz, você sabe na verdade quem eram seus pais, né? E ela diz, sim... Sim, eles não eram ninguém. Ela sabe disso. E aí, o Kylo Ren, como delicado que ele fala, sim, você não tem lugar na história, você não é ninguém, mas não pra mim, né? Olha, maravilhosa essa cantada, hein? Essa consideração aí de, por acaso, os pais da Rey não serem ninguém, não é necessariamente algo errado. Porque a criação dela, basicamente os poderes dela e quem ela é, pode vir muito mais de antes, assim. Não precisa ser necessariamente os pais dela.
O que eu quero dizer com isso é que quando o Palpatine estava falando lá com o Anakin, basicamente contando a tragédia do Darth Plagueis, né, que ele fala que o Darth Plagueis tinha capacidade de controlar, manipular os midi-chlorians para criar a vida, basicamente, eu penso que o Palpatine, ele poderia ter aprendido isso e ele poderia ter feito experimentos ao redor da galáxia, sei lá, ele fez vários experimentos e ele acreditava que talvez um deles ia dar certo. E eu acredito que o Palpatine achava que o Anakin era um desses experimentos. Quando ele dá essa olhada aí pro Anakin, ele basicamente tá pensando: eu criei você, meu caro aprendiz. A gente teria, inclusive, uma prova disso no quadrinho que é canônico do Darth Vader, né, o volume 25, e basicamente mostra quando o Darth Vader ele tá caminhando aí pela força, meio que olhando o passado dele desde sua criação. Ele teria visto basicamente isso, a criação, a manipulação do Palpatine, justamente para a criação, o escolhido, né, seria o escolhido do Palpatine para os planos malignos que ele tinha. Mas e se a criação de Palpatine, na verdade, não for Anakin, mas for outra pessoa? Que ele, basicamente, ele foi pego nisso de que o Anakin é a minha criação, e ignorou que, de fato, seria a criação dele de verdade. O que eu imagino é que a criação dele seria o avô ou a avó da Rey, a gente não sabe disso. E como ele foi basicamente criado e deixado de lado, o Palpatine não ligou mais pra isso, eles puderam viver a vida tranquilamente, aí tiveram filhos, que seria um dos pais da Rey. E depois, quando a Rey nasceu, foi sentida essa presença que a Rey tinha algo dentro dela que seria perigoso ou seria melhor esconder. Então, quem seria o Anakin, né? O Anakin teria sido criado por quem? A gente volta aí pela primeira possibilidade, ele foi criado de fato pela força. Se a gente pensar que o Palpatine estava mexendo com a força, estava manipulando os midi-chlorians para fazer a criação dele, a força respondeu com a criação própria. Isso é indicado no livro sobre Darth Plagueis, que é Legends, mas a gente pode pegar aqui o conceito dele, que ele basicamente diz que quando ele estava tentando manipular os midi-chlorians, ele sentiu que a força respondia, meio que querendo dizer para ele: olha, não vem aqui mexer não, senão eu vou responder. Então, da mesma forma, o Palpatine fazendo essa criação dele, a força responderia, e a resposta da força foi com o Anakin. Trazendo aqui o despertar da força, muitas pessoas questionam, até argumentam que talvez a Rey, ela é descendente do Obi-Wan Kenobi, né? Eles querem meio que mostrar esse parentesco. Quando ela encosta aí no sabre de luz, que era do Anakin, depois foi passado para o Luke, e aí está chamando a Rey, ela escuta a voz do Obi-Wan, quando a visão termina e ela cai de volta assim no chão, ela escuta a voz do Obi-Wan dizendo: Rey, esses são os seus primeiros passos. Meio que como se fosse o espírito do Obi-Wan ainda presente ali, chamando outra pessoa para lutar por esse lado, né? Porque a gente tem que entender que o Obi-Wan, ele existe ainda em espírito, da mesma forma que ele estava guiando o Luke, ele pode também guiar de alguma forma a Rey. Então, não sei se ele voltaria a aparecer no episódio 9, mas a relação do Obi-Wan com a Rey, imagino que seja da mesma forma, seja mais uma coisa de mestre e aprendiz, de tentar passar esses ensinamentos para Rey, mais do que parentesco. Voltando aí pro episódio 4, a Nova Esperança, é esse momento que o Obi-Wan apresenta aí o sabre de luz para o Luke, né? Ele diz que é o sabre de luz do seu pai, essa é a arma de um cavaleiro Jedi. Então o Obi-Wan tem como apresentar essa arma para o Luke, né? Algo que a Rey não teve. Então, meio que quando o Obi-Wan passou os ensinamentos pra Rey, foi meio que slides assim, rapidamente, basicamente dizendo: Rey, esses são os seus primeiros passos, agora vai sozinha. E no episódio 5, quando o Luke tá indo embora de Dagobah, quando ele tá basicamente desistindo do treinamento pra ir atrás dos amigos e ajudá-los, o Obi-Wan, na sua forma fantasminha, e o Yoda, né, que estava treinando o Luke, que meio que ficam tentando, né, persuadi-la: não, cara, vai ser bem complicado aí. E quando o Luke decide de fato ir embora, o Obi-Wan, ele fala: ele era a nossa última esperança, ele é a nossa última esperança. E o Yoda vai e fala: não, há outro. Na época, a gente poderia supor que ele estava falando sobre a Leia, né, o que de fato foi escrito dessa forma para o filme. Mas como é uma coisa mais ambígua, a gente pode até trazer para cá e ampliar essa discussão, né? Então o Luke não é a única esperança, então existe outra esperança. Essa frase do Obi-Wan para Rey em O Despertar da Força dizendo: não, agora é você. E o Yoda também meio que reforça isso em Os Últimos Jedi, quando ele fala lá para o Luke que, olha,
A Rey, ela não precisa desses livros aí, ela está bem de boas. Voltando aqui para a criação do Palpatine e a criação da Força, o que eu penso é que eles são dois lados de um mesmo elemento, né? A criação aí do Palpatine incitou a criação da Força, então eles partem de uma mesma origem e eles tendem a se balancear, né? Eles estão sempre tentando se igualar dessa forma. Então, se a gente pensar que se o Palpatine não tivesse influenciado o Anakin, não tivesse tirado ele do caminho do Jedi, e o Anakin talvez ficasse do lado do bem, e o Palpatine tivesse influenciado a sua criação, de fato, eles estariam em lados opostos. O Anakin teria ficado do lado do bem e a criação do Palpatine do lado do mal. Mas já que não foi isso que aconteceu e o Anakin acabou caindo pro lado negro da Força, né? A gente pode imaginar que a sua contraparte, né, que seria a criação do Palpatine, foi pendendo para o lado do bem, né? Para o lado da luz, na verdade. E aí a gente chega aí nos descendentes dessas criações, né? Que se a gente pensar, foi lá o avô ou a avó da Rey e também o avô do Kylo Ren, né? E se a gente chega aqui, tanto na Rey quanto no Kylo Ren, a gente pensa que eles estão carregando ainda os mesmos elementos. A Força sempre esteve presente na Rey, e quando a gente vê ela manifestando isso, é exatamente quando ela tem que enfrentar lá o Kylo Ren, tentando tirar a informação dela. Então aquilo se manifesta como se ela estivesse respondendo justamente ao seu elemento oposto. E a gente chega então finalmente nessa frase dita pelo Snoke, né, em Os Últimos Jedi, quando ele está basicamente na Sala do Trono confrontando a Rey. Ele disse que a escuridão acende e a luz surge para enfrentá-la, né? Então é isso. Se a escuridão está subindo, a luz é obrigada basicamente a subir também para que elas possam se enfrentar e nesse caso se completar. A gente sabe que o Kylo Ren, ou o Ben Solo, né, como você preferir chamá-lo, ele é neto de Anakin Skywalker, né? E a gente vê em O Despertar da Força que ele está falando, na verdade, com a máscara de Darth Vader, né? Essa máscara destruída, basicamente dizendo: ah, vou, ainda sinto aí a puxada da luz, mas não se preocupe, vai dar tudo certo, eu vou terminar o que você começou. A gente sabe que o Vader foi redimido em Retorno de Jedi, então por que essa máscara dele estaria meio que falando com o Kylo Ren para continuar isso que ele tinha começado? Eu acredito que é bem mais fácil. O Palpatine, ele está presente de alguma forma, a essência dele, ele poderia estar assombrando justamente o que os espíritos Sith fazem. Não, eles não podem ter espíritos como o Jedi, né? Mas eles podem assombrar lugares ou coisas, objetos. Então o Palpatine, ele poderia estar aí sendo de fato a pessoa que está influenciando o Kylo, e o Kylo não se toca disso. Ele acha que ele está honrando o Darth Vader, mas na verdade ele está servindo os propósitos de Palpatine. Só que a gente sabe pela novelização de O Despertar da Força que o Kylo Ren, ele tem essas visões de uma menina, uma garotinha, que é justamente aquelas visões que a gente vê durante a visão no filme da Rey. A gente vê a garotinha que ela está sendo deixada em Jakku. O Kylo Ren, ele tem essas visões também, e quando as pessoas dizem pra ele: ah, foi uma menina que pegou aquele droid, ele fica: quê? Uma menina? Então meio que pensando: será que é ela? Será que é ela? E quando chega naquela luta da floresta, ele tá tentando puxar o sabre de luz de Anakin Skywalker e de Luke Skywalker também, e na verdade o sabre vai pra Rey, ele olha pra ela e diz: então é você. Isso na novelização, né? A gente sabe que tem essa confirmação de que, então você é essa menina que estava aparecendo nas minhas visões. E esse seria também um momento em que o próprio Palpatine poderia ter esse entendimento de que a criação dele não foi os Skywalker, não foi a linhagem Skywalker, mas na verdade foi essa linhagem dessa menina aqui que o Kylo Ren encontrou. Assim, faria sentido que o Palpatine não precise mais do Kylo Ren. Na verdade, não é nem que ele não precise, ele ainda precisa dele para conseguir atrair a Rey para o seu verdadeiro propósito. Qual foi a relevância de Snoke? Qual foi o verdadeiro papel dele nisso tudo? Na verdade, não foi, assim, algo muito elaborado. Ele foi alguém que aproveitou o resto do Império para criar aí a Primeira Ordem. E, assim, ele queria ficar no poder, ele queria dizimar qualquer rastro de resistência, né? Qualquer rastro de algo que poderia causar uma oposição a ele. Então faria sentido que ele seguisse os passos do Palpatine no sentido de atrair um Skywalker. Se o Palpatine estava fazendo isso, ele deveria ter um motivo. Então o Snoke seduz o Kylo Ren desde cedo. Ele tendo o Kylo Ren nas mãos dele, o objetivo seria usá-lo como uma ferramenta, né, de dominação aí de toda a galáxia. Então quando ele vê que o Kylo tem esse fascínio, essa relação com a Rey, ele explora isso, realmente de fato criando essa ponte entre as mentes dele, né, a ponte da força.
Só que ele não sabe que, na verdade, os dois eles já tinham uma conexão. E por isso foi tão simples para ele criar essa ligação. Porque os dois, ele tanto tem essa habilidade dentro da força, como foram criações que surgiram basicamente da mesma origem. O Snoke queria atrair a Rey sim para a Sala do Trono ali e descobrir de fato onde estava Luke Skywalker para tirar qualquer vestígio de resistência. Então ele teria que matar o Luke, né? Teria que destruí-lo assim, tirando qualquer esperança de continuar aí esses ensinamentos Jedi. E assim, por isso ele precisava da Rey. Mas como a gente vê na cena e ele tem a Rey nas mãos, depois que ele adquire a informação de onde Luke está, ele não precisa mais dela e já pede pro Kylo matá-la. Mas se a gente assumir que a influência do Palpatine no Kylo é real, não seria de interesse do Palpatine que a Rey morresse, sua própria criação. Então ali naquele momento seria basicamente uma sensação dupla. O Kylo não quer deixar a Rey morrer porque de fato eu acredito que ele tem sentimentos por ela, ele tem uma ligação com ela. E da mesma forma o Palpatine não queria deixar que ela morresse, e assim Kylo Ren mata Snoke. Depois dessa luta que eles têm, o Kylo convida ela, né, pra fazer parte. Olha, vem aqui, vem com a gente, vamos dominar a galáxia. E a Rey rejeita ele, né? Basicamente diz, não, cara, eu vou voltar ali pra resistência. E assim o Kylo ainda vai ter um papel nisso. Então o Palpatine não pode simplesmente, não tem como, na verdade, partir pra Rey. Ele ainda precisa do Kylo pra atrair ela pra esse objetivo. Nisso a gente chega aí com a informação dada pelo teaser, né? Que mostra a Rey com esse uniforme dark e como se ela tivesse de fato ido para o lado negro da força, né? O que eu acredito é que em Ascensão Skywalker, tanto o Kylo quanto a Rey, eles serão atraídos aí para a Estrela da Morte, né, a segunda Estrela da Morte, com o objetivo de mostrar a Rey seu verdadeiro propósito na vida. O Palpatine arranjaria um jeito de mostrar para ela que, olha, eu criei a sua linhagem, você é a criação minha de uma forma ou outra, então olha só o que você pode se tornar. Eu acredito que isso seja uma visão, na verdade. Existem suposições de que a Rey, uma teoria bem forte, na verdade, é de que a Rey é um clone e ela teria sido feita para que o Palpatine fosse justamente ocupá-la em algum momento. Eu não gosto tanto dessa teoria porque eu imagino que seja um pouco brega para o que essas sequências têm se proposto, né? Assim, então eu não acho que encaixa muito. Mas se a gente supor que isso, na verdade, é uma visão do Palpatine querendo mostrar pra ela o verdadeiro propósito dela e meio que um visual que tem tanto um sabre similar ao de Darth Maul, que foi um aprendiz do Palpatine, e também um pouco do Vader, né? Se a gente imaginar, na verdade, o Anakin ainda antes de se tornar um Vader, parece um pouco. Então é como se ele estivesse apresentando pra Rey o que ela pode se tornar, e que, na verdade, o objetivo da existência dela seria esse. Ao mesmo tempo, seria a oportunidade perfeita aí para o Hayden Christensen voltar à franquia, né? Ele que interpretou aí o jovem Anakin Skywalker aí no episódio 2 e 3. Seria ótimo que ele aparecesse como um fantasma da força. A gente sabe que em Retorno de Jedi ele aparece ali naquela cena da fogueira, então mostrando que ele pôde sim voltar a ser parte do Jedi e ele tem como se manifestar como um fantasma da força. Seria uma boa oportunidade de mostrar isso, ele aparecendo para o próprio Kylo Ren, né, para o próprio Ben Solo. O Kylo Ren, quando confrontado aí com a informação de que na verdade ele não é útil, na verdade ele foi manipulado aí e que o Palpatine queria era Rey, ele pode chegar num momento aí de vulnerabilidade, ele pode ter um sentimento de que tudo que ele fez foi em vão, que toda essa destruição que ele trouxe, na verdade, não serviu de nada. E de alguma forma, o Anakin, o fantasma do Anakin, teria como aparecer pra ele. Porque se a gente pensar, por que ele ainda não apareceu? Por que ele não deu logo um... Cara, se toca pro neto dele. É porque o Kylo Ren, ele está envolvido no lado negro da força, né? Ele não tá dando tanta abertura para a luz. Então não teria como um fantasma Jedi chegar lá pra ele e meio que dizer, ei, peraí. Então esse momento de vulnerabilidade seria uma oportunidade para o fantasma do Anakin chegar lá e dizer, cara, olha, eu sei, eu entendo toda essa história aí de destruição, eu realmente fiz muito estrago aí, mas sabe, as pessoas, elas perdoam, sabe? Se você for lá e dizer, não, eu mudei, e se redimir aí, vai dar certo. E o Ben Solo seria confrontado aí com o verdadeiro propósito de quem ele é, né? Da linhagem dele. Se os Skywalker foram criados aí pela força para trazer esse equilíbrio aí à criação de Palpatine, então o Kylo Ren tem que servir com esse propósito.
porque se o Palpatine seduzir a Rey de alguma forma, é, digamos que, obrigação do Kylo atingir esse equilíbrio, porque lembra daquele yin yang, que eles têm que sempre estar se balanceando um ao outro. Então se a Rey ceder um pouco pro lado negro, então o Kylo Ren, na verdade o Ben Solo, ele tem que ceder um pouco pra luz. Mas não é que ele vai virar do bem, nossa, como assim? Vai ignorar tudo, ele vai simplesmente virar do bem? Não, ele não pode ignorar todo o mal que ele fez a toda a galáxia e as pessoas que ele ama. Mas da mesma forma, nem a Rey ela pode ignorar que os ensinamentos do Jedi e toda a sua equipe de resistência só porque ela é uma criação maligna, por assim dizer. Só que eles tendem a se equilibrar. Então não é que cada um vai ser, ela é a luz e ele é as trevas, ou vice-versa. Mas eles iriam se balancear aí, representando o equilíbrio da força. E é interessante porque a criação do Palpatine, a criação que tinha esse objetivo de ser maligno, na verdade serviu ao propósito contrário, serviu ao propósito do bem. E a criação da força que veio lá do Anakin Skywalker serviu também o propósito contrário, o propósito do mal. Seria o destino deles voltar aí pro ponto de origem. Então se eles são dois lados de um mesmo elemento, seria o destino deles voltar a ser um elemento só. Dessa forma, concluindo aqui essa teoria, a Ascensão Skywalker, o último episódio aí, também toda a saga não seria sobre uma família, não seria sobre a família Skywalker em si, mas seria sobre o levante da força. Esse levante da força, um levante contra a tentativa de mexer com a ordem natural das coisas. E então, gente, o que é que vocês acharam aí dessa teoria? Você concorda, discorda, acha que tem algum sentido? Eu quero saber o que vocês acharam, porque faz parte, né? Faz parte dessa especulação toda antes do filme chegar. Inclusive, eu queria deixar aqui meus agradecimentos para duas pessoas que foram muito importantes, assim, me ajudaram bastante na criação dessa teoria, que é o Júlio Bardini, editor aí do nosso site Cinema com Rapadura, que é o nosso expert de Star Wars, então ele me ajudou bastante. E também o Kaique Isoton, que ele fez parte do Cinema com Rapadura já, e agora tem um canal do YouTube que ele fala bastante sobre Star Wars. Então, muito obrigada, gente, por essa ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a gente ainda vai falar muito sobre Star Wars. Então, pra você não perder nada, já se inscreve aí. É isso, gente. Muito obrigada aí por assistir o vídeo e até a próxima. Não, não existe isso. Não existe isso. Não vai ter finalzinho. Ninguém vê isso.